Ótimo. Então, semana passada me perguntaram por que que nós lavamos a mão, ao acordar. Então, eu dei uma pesquisadinha aqui para trazer mais informações para vocês, tá bom? Então, cada parte do corpo tem um componente espiritual, cada parte do nosso corpo, mas nenhuma parte é tão única quanto as mãos. Por quê? A maioria das mitzvot que nós fazemos, nós utilizamos as nossas mãos, né? Então, quando nós acordamos pela manhã, as nossas mãos precisam ser lavadas para eliminar a impureza espiritual. A Kabbalah explica que as forças negativas, né, as forças negativas, elas têm maior poder à noite. Então, elas gostam de se encontrar onde tem um potencial para uma grande elevação espiritual. Também acontece no período da noite. Então, por isso que muitos sábios nos orientam a rezar o quê? De madrugada, no período da noite, que é um momento que nós temos maior conexão com o eterno, né? E as forças espirituais, as forças espirituais negativas, né? Eles querem se aproveitar desse momento que a gente pode se conectar com o eterno. Então, por isso que a gente tem que lavar as mãos, né? Porque elas carregam esse potencial de conexão. Então, elas precisam ser lavadas antes de qualquer serviço espiritual. Se alguém for rezar, comer, né, fazer uma refeição, ou entrar em uma sinagoga antes de comer o pão. Então, nós temos que fazer a lavagem das mãos, porque a maioria das mitzvot nós realizamos com a nossa mão. Então, tá respondidinho aí para vocês, tá bom? Se a gente for falar só da lavagem das mãos, já vai dar uma outra aula. O pessoal está entrando, então a gente vai começar agora com a aula 2 do Bat Mitzvah. Nós vamos falar algumas mitzvot especiais das mulheres, tá? Que é bom todo mundo ter conhecimento. Dentre as mitzvot da Torá, as mulheres têm poucas, né? Mas elas têm mitzvot para cumprir. Algumas são destinadas a nós. Como, por exemplo, o acendimento das velas, que os homens também podem participar, e eu vou dizer como que podem participar, os meninos, né? E também a Halá. As velas de Shabat. Então, vamos começar com as velas de Shabat. O Shabat é um dia muito especial. Então, a gente interrompe, né, as nossas atividades semanais para apreciar, né, um dia especial. Um dia que a gente para de fazer as nossas coisas, as nossas tarefas, afazeres, aquilo que é muito cansativo para nós fazermos, nós temos um dia de descanso que o Eterno nos deu. E no dia do descanso, a gente não faz as mesmas coisas que faz durante a semana, né? Então, olha lá, uma luz especial brilha no Shabat, que nos permite superar a nossa rotina, aquela rotina cansativa que a gente tem, né? E nos conectar a algo muito mais elevado. E é a mulher judia responsável por acender essa luz a cada semana. Imagina, a mulher judia, ela traz a luz para dentro do lar, né? Acender uma vela pode parecer um ato simples, mas é muito mais poderoso do que você pode pensar. Cada sexta-feira, quando o sol se põe e o seu fósforo aceso encosta no pavio, um brilho caloroso passa a permear a sua casa. Mas a luz da sua vela de Shabat tem um alcance ainda muito maior. A luz espiritual que você cria com essa mitzvah faz com que o mundo inteiro fique mais iluminado, né? Então, quando você acende uma vela de Shabat, você não está acendendo só na sua casa, certo? Você está trazendo a luz para o mundo também. Então, pensam, várias pessoas acendendo a vela de Shabat, como que é importante, né? Várias mulheres trazendo a luz para o mundo. As mulheres e meninas judias têm acendido velas para saudar o Shabat há milhares de anos. Quando você cumpre essa mitzvah, você está dando continuidade a uma corrente que teve início com a nossa matriarca Sará e se conecta com ela. Já pensou? Essa mitzvah que nós fazemos já é feita há milhares de anos. Não é interessante? Há meninas que começam a acender aos 3 anos de idade, mas se você não tiver feito isso até agora, o seu bat mitzvah é um momento maravilhoso para começar. Então, vá em frente e faça a sua luz brilhar.
nossos sábios ensinaram que esse momento do acendimento das velas de Shabat é uma oportunidade bastante especial para Hashem atender às nossas preces. Então, às vezes a gente se pergunta, poxa vida, será que Deus, ele está me ouvindo? Porque eu já pedi tanto para ele, eu já pedi, digamos lá, o menino pediu um videogame, já pedi tanto aquele videogame que acabou de ser lançado, mas eu acho que ele não está me ouvindo. Então, tem momentos especiais que Deus está inclinado a atender as nossas rezas. Um desses momentos é quando as mulheres vão fazer o acendimento das velas do Shabat. Ela faz o acendimento da vela, né? Recita Brahá, e ela não sai correndo dali. Não é acender a vela, ó, e sair correndo. Acende a vela, faz a brahá, olha para aquela luz e faz a sua reza. E peça nesse momento o que você quiser, o que você está precisando. Se tem alguém doente na sua família, alguém que é muito importante para você, aproveita e reza e pede para Deus dar saúde para aquela pessoa amada para você. Né? Então, esse momento do acendimento das velas, ele é muito importante. Pode falar, Rafael. Então, eu também acendo a vela com a minha mãe e minha irmã. Tipo, elas acendem e eu fico lá com elas. Que legal, Rafael. Então, Mas aproveita. é só pra elas ou eu também posso ajudar lá na oração? Pode, claro que pode. Você pode fazer a sua reza especial para Deus. Você pode falar com Deus com as suas palavras. Tem duas formas de nós falarmos com Deus. Uma das formas é através do Sidur, né? Que aqui nós temos as rezas escritas, as Uhum. rezas que os nossos sábios colocaram para nós fazermos, né? E também tem aquela reza que a gente faz do nosso coração, com as nossas palavras, que chama Itbodedut. Então, é a nossa conversa pessoal com Deus. Você usa suas palavras e, fala, e conversa com Deus aquilo que está no seu coração, né? Diferente de como você faz no Sidur. Então, aproveita o momento que a mamãe está acendendo a vela, fecha o olhinho e fala com Deus e faça os seus pedidos para Deus, tá? Tá, mas toda vez quando escurece, minha mãe acende, depois minhas irmãs. Mas eu também posso acender ou são só elas? Olha, quando tem mulheres na casa, elas é que têm que acender. Quando não tem mulheres, os homens podem acender. Mas de que forma você pode participar, Rafael? Você, os pais também podem fazer. Eles podem preparar o acendimento das velas. O que é preparar? Pegar o castiçal, colocar lá no cantinho onde vai ser aceso a vela, separar as velas, colocar as velas lá no lugar, pegar o fósforo. Então, você pode fazer toda essa preparação do acendimento das velas. Você pode combinar com a sua mãe e você não pode esquecer, né? Na sexta-feira fala, mãe, pode deixar que eu organizo o acendimento das velas. Eu vou pegar o castiçal, o fósforo, as velas, né? Os homens também podem participar fazendo a parte deles, verificar se tem vela em casa. Se não tiver a vela, vai lá comprar para a esposa, entendeu? Pode participar sim, dessa forma. Se não tiver nenhuma mulher em casa, aí é o homem que faz o acendimento, tá bom? Tá. As origens e razões. Então, como a gente falou lá atrás, a primeira mulher a acender a vela foi a nossa matriarca Sara. Então, a Sara, ela acendia as velas, né? Toda sexta-feira à noite, na tenda que ela dividia com Abraão. E as velas permaneciam acesas milagrosamente até a próxima sexta-feira. A vela dela ficava acesa uma semana. Assim, a visão tranquilizadora das suas velas recebia muitos convidados que os visitavam durante a semana. O misticismo judaico explica que o Shabat é o dia que traz iluminação para um mundo cheio de escuridão. Além disso, as velas representam a luz que trazemos ao mundo através do estudo da Torá e da observância dos seus preceitos, e representam também a alma adicional que nós recebemos, né, no Shabat. As regras básicas do acendimento das velas. Então, olha lá, a parte que os meninos podem participar. Prepare com antecedência as velas. E tem pessoas que fazem o acendimento com óleo, né? Com azeite e pavio. Esse é mais difícil de se encontrar. Mas aí, ó, e prepare também os fósforos. As velas devem ficar próximas do lugar em que se come a refeição do Shabat. Então, vocês não vão acender a vela na sala, não vão acender a vela no quarto,
É na cozinha, né, onde se faz as refeições. Elas devem ser grandes o bastante para que permaneçam acesas durante toda a refeição. Em muitas famílias, o dono da casa tem o costume de preparar as velas nos castiçais para que a esposa e as filhas as encontrem prontas para serem acesas. Através deste ato, ele também toma parte da mitzvah, né? Então, os meninos fazem a parte dele na mitzvah, né? Não pode ser só as mulheres a participarem. Quem faz a bênção é as mulheres, o acendimento. Mas a preparação também os meninos podem participar, os homens, né? Muitas mulheres, ó, depois de casadas, as mulheres acendem pelo menos 2 velas. Muitas mulheres adicionam 5 velas, por exemplo, uma vela para cada filho ou filha. Então, se a mulher tem 3 filhos, ela vai acender 5 velas. Uma para ela, uma para o esposo e uma para cada filho. Já pensou? 5 velas? Então, as velas de Shabat devem ser acesas no máximo 20 minutos antes do pôr do sol, jamais após o pôr do sol, porque se vocês acenderem após o pôr do sol, vocês vão estar fazendo fogo, né? E a gente não acende o fogo no Shabat. Algumas comunidades, aqui em casa, 5 velas, olha que legal, Júlia. Imagina quanta iluminação vocês estão trazendo para o mundo, né? Que legal. Então, como o horário varia cada semana, né, e a cada lugar, é bom ver o horário certinho. Isso aí a mamãe de vocês é que vai ajudar. O horário certinho do acendimento, ele varia em cada lugar, em cada estado. O acendimento na prática. Já vestidas com roupas bonitas, em honra do Shabat, coloquem algumas moedinhas em uma caixinha de caridade, de CDH. Vocês podem fazer uma caixinha, podem utilizar algum recipiente, fazer uma caixinha, né, como se fosse um cofrinho. E aí, toda sexta-feira, antes de acender a vela, vocês vão lá e colocam uma moedinha, não importa o valor da moedinha, pode ser de 5 centavos, né? Vocês vão fazer a CDH de vocês. E quando aquele potinho de moeda estiver cheio, vocês podem fazer a doação para onde precisar, para onde vocês quiserem fazer essa doação, tá bom? Então, é importante, antes de fazer o acendimento da vela, fazer a tzedakah de vocês. Os homens, os meninos podem fazer também essa tzedakah. Coloca a moedinha lá na caixinha. E esse cofrinho, essa caixinha de tzedakah, vocês não podem estar mexendo, tá? Pegando moedinha ali para ir comprar balinha. É só, único, exclusivamente para tzedakah. Colocou ali, não vai tirar. Só para fazer uma tzedakah, uma doação. Então, as meninas estendem as mãos sobre as velas e circundando-as 3 vezes, trazendo as mãos em direção ao rosto em um movimento circular, como que trazendo a luz para dentro de você. Então, cubra os olhos e recite a bênção. Então, eu acredito que vocês já sabem fazer, né? O movimento que a gente faz assim com a mão, passa por cima da vela e traz para você a luz, né? Então, você vai sempre assim, 3 vezes e trazer a luz para você, para dentro de você. E recitar a bênção, que até semana passada eu comentei com vocês, que vocês podem falar ou vocês podem cantar a bênção, tá bom? Então, tá aqui a bênção, eu deixei em hebraico para vocês, se vocês não decoraram ainda, pode olhar no arquivo, e tem a tradução, não sei se vocês fazem hebraico, né, ou traduzido. Mantendo os olhos cobertos pelas palmas da mão, aproveite. Este é um momento muito elevado. É a melhor hora para orar a Deus por tudo que o seu coração desejar. Muitas mães costumam fazer uma prece curta pelos filhos, e muitas meninas rezam para que no futuro tenham filhos e que sejam motivo de orgulho. Então, fique à vontade para fazer a sua reza particular. Não se esqueça de aproveitar esse momento e orar pela família e pelos que precisam de bênção e de saúde, que eu já tinha comentado com vocês também. O acendimento em dia de festividade judaica e de Yom Tov. Então, o acendimento das velas nós não fazemos apenas no Shabat, certo? Vocês também fazem na casa de vocês, nas festas e no Yom Tov. Então, para cada caso, para cada festa, a gente tem uma bênção diferente. Não é a mesma bênção que a gente faz no Shabat, tá bom? Na hora que a gente vai acender. Então, eu coloquei aqui no arquivo, que eu passo também para vocês, assim como semana passada, para vocês poderem olhar quando precisar, quando tiver alguma festa,
Mas também tem no Sidur. Se vocês estiverem na casa de vocês, tem todas as bênçãos aqui no Sidur. Acendem-se as velas também nas vésperas das seguintes festividades judaicas: em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, Pessa e Shavuot. Então, essas são as festas que têm Yom Tov. O que é Yom Tov? Que nós não trabalhamos, certo? Nas festas que não têm Yom Tov, nós não precisamos acender as velas. Tá bom? A gente acende as velas. Hoje nós acendemos, por exemplo, se a gente vai precisar cozinhar amanhã, né? Menos se cair no Shabat. Se cair no Shabat, vocês vão deixar a vela acesa, mas não vai cozinhar. Então, a gente vai explicar isso também, ó. Em Yom Tov, costuma-se usar a vela de 7 dias para manter essa chama sempre acesa durante o dia de Yom Tov. Quando Yom Tov começa numa sexta-feira à noite, obrigatoriamente as velas devem ser acesas antes do horário indicado, igual às velas de Shabat. Então, caiu no calendário judaico que o Yom Tov vai ser no Shabat. Então, vocês têm que acender a vela antes do horário para não acender a vela dentro do Shabat, tá bom? Quando a primeira noite de Yom Tov cai em um sábado à noite já é domingo, certo? No calendário judaico, vocês sabiam? Que sábado à noite já é domingo. Mas, então, por exemplo, caiu Yom Tov, caiu no sábado à noite. As velas só devem ser acesas após o Havdalah, depois que anoitece, tá bom? Porque se vocês acenderem a vela durante o dia do sábado, vocês vão estar acendendo fogo no Shabat e aí é um pecado. Então, a gente só acende quando anoitece, respeitando as leis do Shabat. Igualmente, nas noites de Yom Tov, as velas só devem ser acesas após o completo anoitecer. Então, se vocês tiverem dúvida, quando tiver a próxima festa, e vocês podem olhar aqui no arquivo e também fazer perguntas lá no grupo, tá bom? Essa semana teve pessoal perguntando sobre as brahot lá no grupo, e conforme a gente pode ir respondendo, vocês vão mandando as dúvidas lá, tá bom? Tá bom. Não fiquem acanhados, manda a dúvida lá, é melhor perguntar do que fazer errado, não é verdade? Uhum. As duas bênçãos na véspera de Yom Tov. Então, eu deixei aqui para vocês em hebraico e transliterado, né? E também no português. Então, tem lá. Bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus preceitos e nos ordenou acender a vela de Yom Tov. E nos ordenou acender a vela de Yom Tov. Essa é a primeira bênção, porque a gente faz duas. Aí, a segunda bênção. Bendito és tu, Deus, nosso Senhor, Rei do Universo, que nos deu a vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Aí eu deixei aqui em cima, não recite essa bênção nos 2 últimos dias de Pessa, tá? É só no primeiro dia que a gente faz essas duas bênçãos. Pessa tem 7 dias, né? Dura 7 dias, vocês não vão fazer a bênção todos os dias. Vocês fazem essas duas bênçãos só no primeiro dia. As bênçãos da véspera de Rosh Hashanah. Então, quando for o Ano Novo Judaico, daí vocês vão pesquisar a bênção do Ano Novo Judaico. Tá vendo lá, ó? Bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus preceitos e nos ordenou acender a vela de Yom HaZikaron. E aí, coincidindo com a véspera de Shabat, termina-se acender a vela de Shabat e de Yom HaZikaron. É meio complicadinho, mas quando chega a época das festas, a gente alerta vocês, avisa, a gente envia lá no grupo das mulheres também, das mamães, né? E aí tem outra bênção, ó, bendito és tu, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu a vida e nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Então, assim, eu coloquei todas as bênçãos aqui para vocês das festas, tá bom? Então, quando chegar na época das festas, vocês podem olhar aqui o arquivo. Tá aqui as bênçãos em hebraico, em português e transliterado, tá bom? Então, tem aqui a de Yom Kippur. E eu coloquei lá também de Rosh Hashanah, né? Cadê? Rosh Hashanah, Pessa, de Yom Tov. Quando for algum Yom Tov. Tá tudo aqui certinho, só vocês olharem. Ou se ficar mais fácil, podem ver lá no Sidur.
Agora vamos falar da separação da ralá, tá bom? Com certeza, ao ler esse título, você pensou que ele deve se tratar da deliciosa ralá, o pão trançado que é servido nas refeições do Shabat. Mas ralá também é o nome dado à pequena porção que retiramos de uma massa e queimamos antes de assar o pão, bolo ou biscoito. No caso, a gente faz para o pão de Shabat, né? Originalmente, quando o templo sagrado estava de pé em Jerusalém, esse pedaço era dado a um sacerdote, o Kohen, um descendente de Aharon. Hoje em dia, com o templo sagrado destruído, nós não temos para quem levar esse pedaço de ralá, né? Então, a gente precisa queimar esse pedaço consagrado, essa ralá, antes que possamos comer o pão, né? A responsabilidade da mulher judia, quando ela separa essa halá, ela recita a bênção apropriada e queima. Quando ela queima, quando ela faz a queima da halá, ela eleva espiritualmente aquela massa que a família dela vai comer. E por meio deste ato, ela afirma sua fé completa em Deus, pois, tirando uma porção da massa, ela atesta que todo aquele pão, isto é, todo o sustento físico no seu lar, vem somente como um presente de Deus, e que ela está pronta para compartilhar com ele segundo a sua vontade. E que no final das contas, tudo que possuímos não pertence totalmente a nós. É uma dádiva do Todo-Poderoso para usarmos como bom senso. Assim como não podemos fazer o uso do pão sem retirar dele a ralá, também devemos separar uma porção do que é nosso e encaminhar para a caridade. É significativo que a mitzvah de separar a ralá da massa tenha sido entregue à mulher judia. Como ela é a base do lar, a mulher não apenas prepara o sustento físico para a família, mas também cumprindo essa mitzvah, ela também confere uma mensagem espiritual ao alimento. Nossos sábios disseram a respeito da mitzvah de separar a ralá. Isto fará com que a bênção fique sobre a sua casa. A mulher que tem influência vital na formação dos valores e atitudes dos membros da sua família, traz bênção para o seu lar e família através dessa mitzvah e demonstra fé em Deus para todos os que a rodeiam. Então, viram como é significativa essa parte, né, de tirar a ralá e fazer a queima? Diante de tudo isso, as mulheres preferem assar as suas próprias halot para o Shabat do que comprá-las prontas em uma padaria. Se tem a chance de cumprir a mitzvah de separar o pedaço da ralá da massa, então por que desperdiçar essa oportunidade, né? Por que comprar uma ralá pronta, que você não vai separar, não vai fazer a reza, não vai fazer a queima da ralá, né? É melhor fazer do que já comprar pronto, porque daí você perde a oportunidade de fazer essa mitzvah. Mais adiante, eu coloquei para vocês a receitinha aqui da ralá, tá bom? Mas eu sei que cada família tem a sua receita, cada família tem o seu jeito de fazer. Então, o que eu coloquei aqui é só para quem quiser, tá bom? Não precisa fazer daquela forma que eu coloquei. Cada um continua fazendo da forma que já faz em casa. Então, vamos lá para o nosso manual de instruções de como separar a ralá, não é? Porque não é todos os casos que pode fazer. Deve-se separar a ralá de qualquer massa que preencha os requerimentos de todas as 4 categorias seguintes. Então, tipos de cereal. O cereal pode ser um ou uma mistura dos 5 tipos, né? O trigo, cevada, centeio, aveia ou espelta. A quantidade de farinha. Pode separar a ralá pronunciando a bênção com a quantidade mínima de farinha necessária. Olha lá qual a quantidade. 1,666 kg, né? Se a farinha pesar entre 1,250 kg e 1,666 kg, deve separar a ralá sem recitar a bênção, né? E se ela chegar a ter 1.666 gramas, 1,666 kg para mais, e aí você tira, ralar e faz a bênção. Se for menor a quantidade, só tira, ralar e queima, sem fazer a bênção, tá bom? O líquido, para que se possa pronunciar a bênção ao separar a ralá,
Mesmo usando a quantidade certa de farinha, um dos seguintes líquidos deve estar sendo usado: água, leite, mel, vinho ou azeite de oliva. No caso, o leite a gente não utiliza, né? Mas é mais a água. Uma só gota de água já é suficiente para que recaia a necessidade de separar a ralá e recitar a bênção. Caso a receita não inclua nenhum desses 5 líquidos, mas apenas ovos ou suco de puro de frutas, deve-se acrescentar um pouquinho de água, mesmo que só uma gota, para que a bênção possa ser pronunciada. Então, a gente sempre pronuncia, porque eu acredito que nas receitas das mamães de vocês sempre vai pelo menos a água. E a consistência da massa? A massa deve ter uma consistência tal que permita uma pessoa manuseá-la e remover o pedaço da ralá com as próprias mãos. Se a massa tiver consistência líquida e não for possível separar um pedaço antes de assar, então deve-se retirar a ralá e recitar a bênção após a massa ter sido assada. Isso ocorre na preparação de diversos tipos de massa para biscoitos. Só que no nosso caso, nós estamos falando da massa da ralá, que é o pão de Shabat. Então, a gente sempre vai tirar a ralá, né? Porque estamos fazendo o pão de Shabat. A gente vai sempre tirar a ralá, recitando ou não a bênção, de acordo com a quantidade da massa que a gente já falou. Isso aí, a mamãe de vocês em casa vai saber o quanto de farinha que ela está colocando ali. E daí vai dizer para vocês podem estar junto, né? Se vai fazer ou não. Aproveita as meninas, os meninos, e peça para a mamãe chamar vocês na hora que ela estiver fazendo, né? Mamãe, me chama na hora que a senhora for retirar o pedaço da ralá, ou deixa que eu retiro. Posso retirar o pedaço da ralá? Me chama, eu quero participar. Conversa com a mamãe e peça para ela ajudar. E aí você vai lá, ela vai mostrar a quantidade que é para tirar, aí vocês podem colocar lá no forno para queimar, tá bom? Pode passar num papel alumínio, colocar ali direto no fogo, né? Ou só colocar ali no forno para poder fazer a queima. Não pode queimar, ralar junto com o pão de Shabat, não pode deixar esse pedacinho que vocês separaram encostar no pão de Shabat, tá bom? Tem que ser separado. Antes de preparar a massa, costuma-se dar de sedacá, para que todas as preces sejam favoravelmente aceitas. Costuma-se recitar também um capítulo do Terrilim, dos Salmos, para abrir os portões do céu. Mas não é para chover, tá? Não é abrir os portões do céu para chover. A não ser que a terra esteja muito seca e você precise muito de chuva, né? Mas quando a gente fala em abrir os portões do céu, é para trazer bênçãos para o nosso lar. Bênção física, bênção espiritual, bênção de parnassá, de dinheiro, né? Ao peneirar a farinha, deve-se estar com o espírito alegre e com pensamentos positivos, porque a alegria é a base de todo sucesso espiritual. Adiciona-se, então, cada ingrediente conscientemente, pensando, né? Pensando no que você está fazendo. O açúcar ou mel para a doçura que esperamos ter em nossa vida familiar. O fermento para que cada membro da nossa família cresça e se desenvolva. A água representando a Torá. Ao medir o sal, que representa a repreensão, enchemos 2 colheres e depois devolvemos, né, um pouco ao saleiro, porque sempre devemos repreender menos do que achamos que deveríamos. Então, colocamos lentamente o óleo, como se estivéssemos ungindo cada membro da nossa família, dizendo o nome de cada membro e rezando pelas suas necessidades específicas. Então, a mamãe, na hora que ela está fazendo ali a massa, ela vai pensando e rezando. Puxa, meu filho está com dificuldade em matemática na escola, eterno, dá uma mãozinha para ele, para que ele melhore, né? Ah, minha filha. Então, ela sempre vai pensando na necessidade dos filhos, enquanto ela está, né, moldando a ralá, pensando na necessidade da sua família, e vai rezando e falando com o eterno. Quando chegar a vez de vocês fazerem a ralá, vocês também façam dessa forma. Assar a massa também é também um momento de rezar e fazer pedidos. Pensamos nas pessoas, né, nas pessoas solteiras e pedimos para que logo se casem. Pensamos nos casais que não têm filhos e pedimos para que logo tenham filhos. Pensamos nas pessoas doentes e nas vítimas do terror e pedimos para que tenham uma rápida e completa recuperação.
Pensamos nas pessoas com dificuldades financeiras e pedimos para que logo ganhem o seu sustento. E assim por diante, nós devemos nos lembrar de todos aqueles que precisam, né, que enfrentam algum tipo de dificuldade e pedimos pela pronta resolução dos seus problemas, pelo término de seus sofrimentos e angústias, né? Então a gente deve pensar não só na nossa família, mas em todas as pessoas, né, o máximo que a gente conseguir. Aquele pessoal, e aqui, aqui em casa sou eu que faço a ralar, devo fazer rezando também? Claro que sim, Má. Claro que você tem que fazer, porque é um momento especial de conexão com Deus. Sempre que você está realizando alguma mitzvah, lembra que eu falei na primeira aula? Você está se conectando com Deus, né? Então, quando você está fazendo a lavagem das mãos, você está se conectando com Deus. Quando você está fazendo o acendimento das velas, você está se conectando com Deus. Então, conversa com Ele. Conversa com Ele, que nem eu falei semana passada, como se fosse um amigo de vocês, mas com muito respeito, né? Utilizando a palavra de vocês. Vocês podem rezar também pelo pensamento. Eu sei que às vezes a mente da gente, ela divaga, né? Ela vai para vários lugares, a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo, mas tenta se concentrar. No momento que você está ali acendendo as velas, no momento que você está fazendo a ralá, conversa com Deus. Ai, mas eu tenho vergonha, aqui em casa é cheio de gente, eu não quero ficar falando sozinha. Então, reza no pensamento de vocês, fala com Deus aqui, ó, no coração de vocês, na mente de vocês, porque Deus escuta os pensamentos de vocês, sabiam? Tudo que vocês pensam. Aliás, antes de vocês pensarem, Deus já sabe o que vocês vão pensar ali na frente, entendeu? Então, fale com Deus no pensamento de vocês. Quando a massa está pronta, pedimos fervorosamente para que o cumprimento da mitzvah da separação da Halá repare o pecado original de Eva, da Havá, apressando a vinda do Machia e a reconstrução do templo sagrado em Jerusalém, trazendo um fim ao sofrimento do mundo, né? Porque nós estamos ali no nosso quadradinho, na nossa casinha, mas muitas pessoas estão sofrendo no mundo, né? Tem muita gente passando fome, né? Vocês já viram foto ou na internet ou na televisão, alguma propaganda daquelas crianças que, né, aparece só o ossinho delas, porque eles passam muita fome? Tem lugares em que está tendo guerra, né? Guerra civil, inclusive, né? Guerra dentro da própria cidade. Então, enquanto nós estamos na paz do nosso lar, tem muitas pessoas por aí que estão sofrendo, né? E a gente costuma não pensar nelas. O momento de separar a Halá é um momento de grande proximidade espiritual com Deus, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente não faz as coisas por fazer, tudo tem um motivo, né? Tudo tem uma razão de ser. E a melhor coisa é você poder se conectar com Deus. Isso só vai trazer bem para vocês e para a família de vocês. O que deve ser recitado. Então, eu coloquei a bênção aqui para vocês. Separa-se a Halá, depois que a farinha e os líquidos estão bem misturados e bem juntos, formando uma massa homogênea. Enquanto ainda está inteira, né? Antes de fazer a divisão. Vocês fazem a divisão para fazer a trança? Então, antes de fazer essa divisão, vocês tiram um pedacinho da Halá e recita a bênção, tá? Então, eu deixei a bênção aqui, ó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leafrish halá. E tem também em português. Retire uma pequena porção de aproximadamente 30 gramas, equivalente a uma bola de ping-pong. Durante o ato da retirada, quer com recitação da bênção ou não, a seguinte declaração verbal é feita: Arei zo halá. Isto é a halá, né? Para você declarar que aquele pedaço que está na sua mão é que é a halá. Mesmo que você não faça a bênção, né? Vai fazer uma halá pequenininha, não vou fazer a bênção, mas eu vou queimar aquele pedacinho. A seguinte oração foi formulada há muitas gerações por nossos antepassados, expressando a intenção que temos na hora de cumprir essa importante mitzvah. Logo após a bênção, é costumada recitar a seguinte prece, a seguinte oração. Então, eu coloquei para vocês, eu vou pular esse slide, porque nós não vamos fazer em hebraico. Se vocês quiserem treinar na casa de vocês, tudo bem, pode fazer em hebraico, tá bom? Que seja considerado perante ti, eterno nosso Deus, que eu executei a mitzvah da separação da Halá em todos os seus detalhes,
e que quando eu levantar a ralar, que seja considerado como a aceitação do sacrifício que era oferecido no altar. Assim como antigamente a ralá era entregue aos sacerdotes e considerada capará pelos pecados, né, expiação pelos nossos pecados, então que esta ralá sirva como capará dos meus pecados. E então será como se eu tivesse nascido de novo, pura de qualquer pecado, e poderei cumprir a mitzvah do santo Shabat e das festividades judaicas, juntamente com meu marido e meus filhos, para que sejamos purificados pela santidade desses dias e influência da mitzvah da Halá, estava escrito? Que nossos filhos sejam purificados sempre pelas mãos do Todo-Poderoso, com toda a sua misericórdia, bondade e amor, e que essa mitzvah seja aceita como se eu tivesse doado o dízimo, que assim como eu estou cumprindo de todo o coração a mitzvah da Halá, que a piedade de Todo-Poderoso desperte para me proteger de sofrimentos e angústias todos os dias. Amém. Então, tem essa reza que também pode ser feita, além da reza que é feita do coração de vocês com as próprias palavras de vocês, tá bom? O que fazer com essa porção separada, né? Pronto, retirei o pedaço da massa. O que eu faço com esse pedaço? Já fiz a bênção, e agora? Já que atualmente não podemos dar a porção da halá um corrém, nem podemos tirar dela qualquer proveito pessoal, pois ela está consagrada, vocês fizeram a bênção, né? Então, esse pedaço está consagrado, vocês não podem usar para mais nada. Então, nós queimamos o pedaço removido. Isso pode ser feito envolvendo em um papel alumínio e colocando direto no fogo, ou dentro do forno, desde que separadamente do pão, ou bolo, ou qualquer outra comida que esteja sendo assada. Depois de queimada, essa massa deve ser descartada. E agora, e se alguém esqueceu de retirar a ralá antes da massa estar assada? E agora? Assei a massa e esqueci de tirar a ralá. Gente, e agora? É um pecado isso aí? O que pode ser feito? Será que dá para corrigir? Nesse caso, deve-se colocar todos os pães, no caso, geralmente a gente faz 2 pães, né? Então, coloca dentro de uma cesta, um recipiente, vai cobrir, né, o conteúdo, para que seja considerado uma massa só, certo? A bênção é, então, recitada. Então, depois que vocês juntaram as duas massas, colocaram num recipiente que caiba as duas, cobriram ou tamparam, você faz a recitação da bênção, né? Unir os pães, faz a bênção, e a ralá é separada de um dos pães. O pedaço é queimado em seguida. É ideal que vocês não façam isso, né? Isso é uma opção, uma forma de correção. Mas vamos nos esforçar para não chegar a isso, para não esquecer de retirar a ralá, tá bom? Então tem que sempre retirar antes de assar. E aqui tem uma receita de ralá, que nem eu falei para vocês. Nunca fiz essa receita, então continuem fazendo a receita aí com a mamãe de vocês, né? É só uma opção para quem quiser testar, também não sei como fica. Mas não é obrigatório, e não é que essa é a única receita de ralá. Existem vários tipos de receita, vários tipos de se fazer. Existe a receita da mamãe, a receita da vovó. Continua seguindo aí o que vocês sempre fazem, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Então, Tá tudo certo? Vocês estão tão quietinhos? Se vocês tiverem dúvida, podem levantar a mãozinha. Pode falar, Má. eu tinha uma dúvida em questão das tranças. Quantas precisa fazer? Ah, tá. Olha, quanto mais tranças você conseguir fazer, melhor. Mas, para quem não conseguir, pode fazer uma trança simples, aquela com três fileirinhas, sabe aquela mesma trança que você faz no cabelo? Pode fazer com a Sim, massa, não tem problema, tá bom? tá O bom. mais importante é você fazer a separação da ralá, mesmo que não tenha bênção, tá bom? Essa é a parte mais importante. Pode Tá falar. bom. Obrigada. Antônia? Aham. Assim, se vamos supor que não tem massa para fazer outra ralá e só der para fazer uma, tipo, é considerado pecado ou algo do tipo?
É que, na verdade, você vai sempre dividir, né, em dois. Não importa a quantidade de farinha que você está usando, você vai sempre dividir em dois, né? Então, se você está usando ali meio quilo de farinha ou 1 quilo de farinha, vai fazer bem pouquinho, você vai retirar, ralar, mas você não vai fazer a bênção, tá? Então, por exemplo, estou usando só um pouquinho de massa, Dara. Vai dar só para um pão. Divide no meio, faz 2 pãezinhos pequenininhos, tá bom? Entendi. Tá bom, obrigada. Nada, pode fazer 2 pequenininhos. É Joshua que fala? Sim. Pode falar, Joshua. Na ausência da mulher, o homem pode fazer a ralá? Pode fazer sim. Na ausência da mulher, pode fazer. É importante ter a ralá na mesa, né, de Shabat. Aí, porque a mulher não tá, não vai ter a ralá no Shabat? Que triste, já pensou? Teve uma certa vez que a minha mãe ficou doente, muito tempo, muitos meses ela ficou de cama, ela não podia fazer a ralá, né? Meu pai que fazia, e olha que era uma ralá bem gostosa. Ele que acabou fazendo esses meses que ela estava doente. Agora que está todo mundo aqui na aula, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a tarefa que eu passei semana passada, né? Sobre fazer a bênção, as brahot dos alimentos. A brahot quando sai do banheiro. Queria que vocês me falassem um pouquinho disso, se vocês conseguiram, quem esqueceu, quem teve dificuldade. Podem levantar a mãozinha aqui e falar um pouquinho para mim. O que vocês acharam? Pode falar. É Antônia? Aqui em casa tem um quadrinho com a oração na porta e a gente sempre faz, então não sei se foi de tarefa de casa, porque eu sempre faço. Sempre faz, né? Mais alguém quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, mais ninguém? Dou-lhe três. Então, vou passar outra tarefa para vocês, tá bom? Quem não conseguiu fazer as brahot dos alimentos, tem que lembrar de fazer, porque vocês já estão, alguns já passaram, né, do bat mitzvah e bar mitzvah, e alguns ainda estão chegando lá. Então, a partir de agora, vocês têm que fazer, não é mais opcional. Ah, eu faço se eu quiser. Não, tem que fazer, você já tem idade para fazer as brahot, né? Até as crianças têm que fazer, mas vocês, a partir do bat e bar mitzvah, tem que fazer, não é opcional, não. Tem que agradecer a Deus e pedir a permissão para consumir os alimentos. Porque o que a gente tem ali não é nosso, é de Deus. É Ele que deu para a gente tem que pedir a permissão para comer e agradecer ainda que foi Ele que deu para nós o sustento. O papai e a mamãe trabalham para comprar as coisas lá no mercado, mas quem dá a permissão é Deus. Quem dá a saúde para o papai e a mamãe trabalhar é Deus, porque sem saúde ninguém trabalha, né? Minha mãe ficou doente, ficou meses de cama, ela não podia trabalhar. Como é que vem o sustento para casa? Né? Então, é através do trabalho. E tudo que acontece nessa vida é permissão de Deus. Então, a gente tem que sempre lembrar de agradecer quando vai colocar alguma coisa na boca, né? E pedir a permissão do Eterno para a gente comer aquilo que não é nosso. Quando vocês vão na casa de alguém, vocês não saem abrindo a geladeira das pessoas, nem comendo a comida das pessoas sem pedir, né? Vocês pedem. Então, a gente faz a mesma coisa quando a gente vai comer algum alimento que foi Deus quem nos forneceu. Então, hoje eu vou dar para vocês uma outra tarefinha, tá? Por quê? Falamos da Halá, falamos da acendimento das velas de Shabat, mas não é uma coisa que vocês vão fazer todo dia, né? Vocês não vão acender a vela de Shabat todo dia, vocês não vão fazer Halá todo dia, só na sexta-feira. Então, eu vou dar uma outra tarefinha para vocês, para as meninas e para os meninos, para os papais e para as mamães que estão ouvindo aí também. Nós vamos fazer a leitura de Salmos. Então, eu tenho esse livro aqui de Salmos, tá vendo? Ó? Quem tiver em casa pode utilizar, e quem não tiver vai fazer melhor ainda. Vai usar o quê? A internet. Pode falar, Inês? Pode falar, quem levantou a mãozinha agora? Ou foi sem querer? Então, eu estava aqui e na parte Davi não tá chiando, não estou conseguindo entender. Na parte da receita, eu estava aqui, a minha mãe perguntou-me, que ela também estava aqui ao meu lado, e tinha ela dizia uma colher de sopa de açúcar, e depois tinha 2 copos de açúcar, e nós não estávamos a entender. Não consegui entender, Davi.
fecha seu áudio, porque tá dando eco, tá bom? Tá dando eco e tá bem chiado o seu áudio, você vai ter que fechar. Se você estiver no grupo lá do Bar Bat Mitzvah, manda lá a sua dúvida, tá bom? Já não consigo ouvir? Eu tô ouvindo, mas tá bem chiado. Não consigo entender o que você tá falando. Tá como se fosse um barulho de chuva. Isso. Então, manda a dúvida lá no grupo que a gente pergunta, ou você escreve aqui, tá bom? Pode falar, Rafael. Alguém entendeu o que o Davi falou? Os salmos são na Turati? Não, os salmos são os Terrilim. Tem um livro só para eles, ó. Tem um livro só para eles. Tá. O que eu ia falar? Saiu da reunião. O que eu ia falar? Eu não tenho livro de Salmos, Moradara. Não vou poder fazer a lição de casa. Vai, porque eu conheço. Eu sei que o pessoal aí da idade de vocês tem acesso à internet, né? Ou celular, ou tablet. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet. Pesquisa lá os Salmos na internet. Vai lá no Google, tá bom? E pesquisa os Salmos. Então, para essa semana, vocês vão fazer a leitura dos salmos da idade de vocês. Então, eu vou explicar como que funciona. Então, por exemplo, eu, a Moradara, tenho 31 anos, certo? Então, eu não vou ler o Salmo 31, eu vou ler o Salmo 32, um ano a mais. Então, vocês vão pegar a idade de vocês e colocar um ano a mais. E vai descobrir qual que é o Salmo que vocês têm que ler. Então, por que a gente vai colocar um ano a mais? Para que Deus sempre nos dê um ano a mais de vida, sempre um ano a mais. Então, por exemplo, eu tenho 31 anos e eu vou ler o Salmo 32. Quando eu fizer 32 anos, eu vou ler o Salmo 33. Pode perguntar, Rafael. Esqueci aberto. Ah, tá. Então, vocês vão fazer assim, vão fazer a leitura dos salmos. Então, vocês vão ler esse salmo durante um ano inteiro. Então, por exemplo, o Salmo 32 é o meu salmo, é só meu, o salmo da minha idade, né? Porque eu quero que Deus sempre me dê um ano de vida, sempre um ano a mais, né? Então, a leitura do salmo vai trazer muitas bênçãos para vocês, né? E vai fazer com que o Eterno, com que Deus olhe de forma especial para vocês, para as necessidades de vocês e para a família de vocês. Então, essa semana, né, vocês vão começar a fazer leitura dos salmos de vocês. Então, tem algumas idades que o salmo é mais longo e tem algumas idades que o salmo é mais curto. Então, por exemplo, eu leio o Salmo 32. O Salmo 32, ele é bem pequenininho. É só esse textinho aqui, ó. Tá vendo? Só isso aqui, ó. Então, pessoal aí que tem 11, 12, 13 anos, né, vai colocar mais um ano e vai ler o Salmo essa semana. Então, os Terrilim, eles são muito importantes para a nossa vida. Os Terrilim, que são os Salmos, eles são uma forma de oração. Sabia que quando vocês estão lendo os Salmos, vocês estão rezando? Vocês estão falando com Deus, sabia? Então, o Terrilim é uma forma de oração. Quando você lê o Salmo da sua idade, você está rezando para Deus sobre você, né? Então, isso que é muito importante. Os salmos, eles têm um poder muito grande que as pessoas não imaginam, e por isso sempre se esquecem dos salmos. Os salmos são rezas, né? Que o rei Davi fez. São rezas, então a gente fala com Deus através dos salmos, né? Então, existe salmos para tudo na nossa vida. Tem o salmo do aniversário, tem os salmos para quando você está doente, ou alguém da sua família, alguém que você ama está doente, aí você lê um salmo para a cura daquela pessoa, né? Depois eu vou mandar lá no grupo os salmos que tem, tá bom? Para vocês saberem. Tem salmos específicos, né? Para vocês rezarem. Tem salmos, vou falar alguns para vocês, tá bom? Tem salmos para medo, tem salmos para caso você tenha um pesadelo à noite, tem salmos que você pode rezar antes de fazer uma viagem. Então, tem salmos para todas as coisas que você pode imaginar. Salmos para agradecer a Deus, salmos para alguém que está com dor de cabeça, para alguém que está com dor nos olhos. Tem salmos para tudo, gente. Salmos para a paz, salmos para ter mais amigos. Que mais aqui que é interessante?
Salmos para ser bem recebido pelos outros, né? Vamos ver. Salmos para alguém que passou por uma experiência assustadora. Então, eu vou mandar lá no grupo todos os salmos, né? Para vocês terem conhecimento disso. Para que servem os salmos, né? Então, essa semana de lição de casa, eu vou passar isso para vocês. Alguém tem alguma dúvida do salmo que deve ler? Então, por exemplo, quem tem 12 anos vai ler o salmo de número 13, certo? Não tem o livro de Salmos, vai lá no Google e digita lá, Terrilim 13. Terrilim é T-E-H-E-L, I de igreja, M de Maria. Terrilim, digita lá, Terrilim e o número que você quer. E aí vai aparecer no Google qual que é o Terrilim para vocês lerem. Então, vamos utilizar a internet para fazer as tarefas de casa, né, e para coisas boas também, não só para jogar e ver vídeo no YouTube, tá bom? Vamos utilizar a internet ao nosso favor para que nós possamos cumprir as mitzvot. Então, se vocês têm alguma dúvida, vocês também podem pesquisar na internet, tá bom? Sempre que vocês forem pesquisar, vocês digitam lá o que vocês querem saber na barra do Google, né, e depois vocês escrevem Rabad, porque a Rabad é um site confiável para a gente ter as informações, né? Não é em qualquer site que a gente busca as informações. Então, por exemplo, como acender a vela de Shabat? Rabad, escreve Rabad. Rabad é C-H-A-B-A-D. Rabad, com D mudo no final. É um site que tem muita informação, que é confiável, tá? Ou melhor, vocês também podem mandar a dúvida de vocês lá no grupo, que assim que a gente puder, a gente responde, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode levantar a mãozinha, porque a gente já vai encerrar a aula, tá bom? Pode falar, Joshua. O salmo é para ler todo dia, ele todo, ou um pedaço pela semana? O salmo é para ler todos os dias, tá bom? Na verdade, assim, o mais indicado é que nós possamos ler o maior número de salmos possíveis, né? Então, assim, como eu sei que o nosso dia a dia é muito corrido, vamos começar com um pouquinho. Vamos começar lendo só o salmo do nosso aniversário. Mas, por exemplo, Moradara, quando eu vou fazer a leitura de salmos, eu começo lendo o salmo para o meu aniversário, para a minha idade. Depois eu leio o Salmo 91, que é o Salmo da proteção, né? Que é para me proteger de todo mal, quando eu saio de casa, quando eu volto, quando eu levo meu filho na escola, quando eu volto. Então, eu leio o Salmo 91 quando eu acordo, né? Para que eu possa estar protegida de todos os malefícios, de tudo de mal que pode acontecer comigo durante o meu dia, né? De eu cair, de eu me machucar, de eu ser assaltada, Deus me livre acontecer qualquer coisa ruim comigo durante o dia. Então, eu sempre também leio o Salmo 91. Eu tenho a minha lista pessoal de salmos, estou falando para vocês que vocês também podem fazer a lista de vocês. Então, eu leio o Salmo do meu aniversário, leio o Salmo 91 também, leio o Salmo 24, que o Salmo 91 é da proteção, e o Salmo 24, ele é o Salmo da Parnassá, é o Salmo, do dinheiro, né? Para que o Eterno traga mais Parnassá para minha casa. Então, eu rezo pela Parnassá do meu lar, né? Pelo sustento financeiro, através do Salmo 24. Então, eu faço uma leitura até grande de salmos, porque eu leio vários por dia, né? Daí, eu leio o Salmo 119 também. O Salmo 119, ele é muito grande, ele é muito extenso. Só que o Salmo de 119, ele é dividido por letras hebraicas, né? Quem tem o livro vai ver. Ele é dividido por letras. Então, por exemplo, aqui, ó. Letra Aleph, tá vendo? Ó? É a primeira. Aí vai até o 19, ó. Aí a letra Aleph, cadê? Tô fazendo o contrário. Aleph, aí tem Bet, e vai seguindo as letras, Gimel, Dalet, tá vendo, ó? Lá as letras, ó. Então, eu pego as letras,
conforme o meu nome, e eu vou lendo também, mas isso é em hebraico, né? Então, aí, no caso, nós teríamos que descobrir o nome hebraico de vocês e pegar cada letra. Então, por exemplo, Dara é Dalit, Reish, aí eu vou lá no Reish, procuro o Salmo Reish e leio, até finalizar o meu nome. Também leio salmos para saúde, né? E eu finalizo, sim, a leitura de salmos. Mas, como é muita coisa para vocês, vamos começar lendo o salmo do aniversário todo dia, tá? Eu sei que aqui ninguém tem 119 anos, porque o salmo 119 é o maior que tem, né? Então, é uma leitura muito extensa, são várias páginas. Os demais salmos são relativamente curtos, então dá para ler todo dia, tá? Para vocês irem treinando para ir acrescentando salmos na lista de vocês, cada um ter a listinha pessoal. Conforme eu falei, eu vou mandar lá no grupo os salmos que tem e para qual razão você pode ler, tá bom? Tem salmo até para dor de cabeça, gente, que dia que você está morrendo de dor de cabeça, tem um salmo só para isso, tá bom? Então eu vou mandar para vocês e aí vocês vão fazendo aos poucos, não precisa de desespero, tá? Alguém mais quer perguntar? Que a gente já vai finalizar. Alguém mais quer erguer a mãozinha? Podemos finalizar, então? Sim. Então, tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, podem perguntar lá no grupo, tá bom? Esse material que eu mandei aqui na aula, eu vou mandar no grupo para vocês, porque tem todas as bênçãos aqui, tá certo? Eu vou sempre encaminhar lá. E a gente se vê no próximo sábado, tá bom, pessoal? Tá bom. Shavua Tov para vocês, o Eterno abençoe cada um de vocês. Obrigada. Ô, Tchau, Dara, Oi, pode Shavua Tov. falar, Rafael. Você tem uma perguntinha. Pode fazer. As mães que estão acendendo a vela têm que acender pro marido, pra ela e pros filhos. Mas caso o marido não tiver, Acende para ele também. Como assim ele não tivesse? Falando se ele estivesse trabalhando, se ele não tiver na hora? É. Acende para ele também. Não tem problema se ele não está presente no momento. mas e tipo, se o pai e a mãe não tiver e os irmãos vai ter que acender? Acende pros irmãos, pra mãe e pro pai? Não, daí no caso, os filhos vão acender a vela só para eles. Aí no caso não vai acender para a mãe e para o pai, tá bom? Entendi. Sim, Aí é só uma curiosidade mesmo. sim, daí é os pais é que acendem para toda a família, no caso as mães, né? Sim. Tá bom? Mas de repente a gente pode pesquisar mais informação sobre isso também, porque é uma dúvida muito curiosa. Eu nunca pensei sobre isso, sabia? Porque na verdade, assim, eu imagino que na hora do acendimento das velas está todo mundo em casa, né? Mas eu nunca parei para pensar nisso. É uma boa pergunta, Rafael. E também se tinha falado que alguém tinha feito uma pergunta na última aula. É, porque já saiu um pessoal aqui da aula, eu não sei, o que eu falei no começo sobre por que lavar as mãos quando acorda. Não lembro quem que fez essa pergunta. Tá aqui na aula agora quem fez essa pergunta? Não tá, acho que não, já saiu da aula, né? Então, mas eu já expliquei no comecinho da aula. Essa aula, ela fica gravada, tá bom? Quem precisar depois para reassistir, daí só pedir que a gente manda lá no grupo. Ela demora umas 24 horas para ficar salva, porque é uma gravação muito longa, é mais de 1 hora de gravação. Aí demora um pouquinho, então, tipo, acabou a aula, essa gravação já não vai estar disponível, ela demora um pouquinho mais para ficar disponível para vocês. Mas se vocês precisarem, a gente disponibiliza para assistir novamente, tá bom? Tá bom. Então, Shavua Tov desde já, né? Porque daqui a pouco dá o horário do Rav lá, e a gente se vê no próximo Shabbat. Tá. Shalom, pessoal. Tchau, tchau. Shalom. Tchau. Obrigada.